Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Meu nome é João Carlos Pereira. 57 anos batidos no volante, 32 deles casado com a Aparecida. 6 meses já se passaram desde que ela partiu, levada por um câncer maldito que nem os médicos de Goiânia conseguiram segurar. A casa em Anápolis ficou grande demais, cheia de eco e lembrança. Foi por isso que voltei para a estrada. Minha Mercedes 1620 azul marinho, a mesma que comprei com o dinheiro do nosso primeiro apartamento. Eram 5:30 da tarde quando peguei a BR-153 na altura de Jaraguá, carregado de soja com destino ao Porto de Santos. O sol começava a amarelar no horizonte e aquele calor de fim de tarde grudava na pele feito melado. As cigarras cantavam no cerrado, um barulho constante que já virou trilha sonora da minha vida. Liguei o rádio na frequência dos caminhoneiros, mas não tinha conversa que me interessasse. Desliguei. Preferi o silêncio. Foi nessa solidão escolhida que comecei a pensar nascida de novo, como sempre fazia quando a estrada esticava reta na minha frente. Lembrava dela cantarolando na cozinha, do jeito que arrumava minha marmita, do carinho que fazia no meu cabelo quando eu chegava cansado. "Vai com Deus, João", ela dizia toda vez que eu saía. "Volta logo para mim." Agora não tinha mais para quem voltar. O ponteiro do combustível começou a ficar vermelho na altura de Ceres. Parei num posto pequeno, daqueles de beira de estrada, onde o frentista ainda limpa o para-brisa e pergunta se quer água no radiador. Enquanto o tanque enchia, estirei as pernas e olhei para o céu. As primeiras estrelas começavam a aparecer, tímidas, como se pedissem licença para brilhar. "Como tá a estrada aí na frente, chefe?" Perguntei para o frentista, um rapaz magro com boné da Petrobras. "Tranquila, seu João, só cuidado com aquela curva depois da ponte do Rio das Almas. Teve um acidente semana passada por lá." Paguei o combustível, comprei um café pingado e segui viagem. A noite chegou depressa, como sempre chega no interior. Acendi os faróis e deixei a estrada me levar. Era assim que eu lidava com a saudade. 1 quilômetro de cada vez, uma marcha de cada vez, até o corpo cansar e a mente parar de lembrar. Devia estar uns 20 quilômetros depois de Uruaçu, quando vi uma luz estranha à esquerda da pista. Não era farol de carro, nem poste de luz. Era diferente, meio amarelada, tremulando. Diminuí a velocidade e forcei a vista. A luz vinha de onde passava a linha do trem, aquela ferrovia antiga que corta o estado de norte a sul. Parei na lateral da pista, peguei a lanterna que sempre carrego na porta e caminhei em direção aos trilhos. O mato estava alto, cheio de carrapichos que grudavam na calça. O som das cigarras ficou mais forte, misturado com um barulho que não consegui identificar de imediato, uma espécie de gemido abafado, como se alguém estivesse com dor. Foi quando cheguei mais perto dos trilhos que meu coração quase parou. Uma jovem estava deitada sobre os dormentes, as mãos amarradas com uma corda grossa, os pés também presos. Ela usava um vestido azul claro, já sujo de terra e lágrimas, e tinha a barriga redonda de quem está nos últimos meses de gravidez. Os cabelos castanhos grudavam no rosto suado e os olhos, meu Deus, os olhos, me olhavam com uma mistura de desespero e súplica que nunca vou esquecer. "Pelo amor de Deus", ela sussurrou quando me viu. "Me tira daqui, por favor." Minha primeira reação foi olhar para os dois lados da linha férrea. Nenhum trem à vista, mas eu sabia que eles passavam ali. Já tinha ouvido o apito muitas vezes quando fazia essa rota. Ajoelhei ao lado dela e comecei a tentar desatar as cordas, mas os nós estavam molhados, suor, talvez chuva, e apertados demais. "Calma, moça", falei, tentando manter a voz firme. "Eu vou te tirar daí. Como é seu nome?" "Maria Eduarda", ela respondeu,
a voz entrecortada pela dor. Duda, todo mundo me chama de Duda. Maria, mesmo nome da minha esposa. Parecia que a vida estava me pregando uma peça, ou talvez fosse um sinal. Não sei. Só sei que naquele momento decidi que ia salvar aquela menina, custasse o que custasse. Voltei correndo para o caminhão, peguei o canivete da gaveta do painel e uma garrafa de água. Quando retornei, ela estava arqueando as costas, respirando pesado. As dores começaram, ela disse, os olhos marejados. Acho que o nenê vai nascer. E foi aí que escutei, longe ainda, mas se aproximando, o som inconfundível de um trem. O apito ecoou na noite como um aviso de morte. O apito do trem soou de novo, mais próximo. Minha mão tremia quando abri o canivete. A lâmina refletiu a luz da lanterna e por um segundo pensei na Cida. Vai com Deus, João, ela sempre dizia. Nunca precisei tanto que Deus fosse comigo. Quantos meses você tem? Perguntei para Duda, forçando as cordas com a ponta da lâmina. 8,5, ela gemeu, contraindo o rosto numa careta de dor. As dores estão muito fortes. Ai, meu Deus, eu acho que não vou conseguir. Vai sim, falei firme, mais para mim do que para ela. Você vai conseguir, e esse nenê também. A corda dos pés cedeu primeiro. Fibras grossas, do tipo que se usa para amarrar gado. Quem fez isso com ela sabia o que estava fazendo. A segunda contração veio mais forte e Duda arqueou o corpo todo, soltando um grito que cortou a noite. O farol do trem apareceu na curva. Ainda longe, mas vindo. Não consigo, sussurrou ela, a voz sumindo. Não consigo mais. Escuta bem o que eu vou te falar, disse, largando o canivete e segurando o rosto dela com as duas mãos. Eu perdi minha esposa há 6 meses. Ela se chamava Aparecida, mas todo mundo chamava de Cida. Vocês têm o mesmo nome, Maria. E se tem uma coisa que a Cida me ensinou, é que a gente não desiste nunca. Nunca você tá ouvindo? Os olhos dela me fitaram através das lágrimas. Tinha ali uma força que eu não esperava, uma fagulha que as cordas e o medo não conseguiram apagar. Voltei a trabalhar nos nós das mãos. A corda estava úmida demais, inchada. O canivete escorregava. Suor escorria pela minha testa misturado com desespero. O trem se aproximava, o barulho das rodas nos trilhos já ecoando no ar da noite. Não vai dar tempo, murmurei. Foi quando lembrei do que sempre carregava na caixa de ferramentas, um alicate de bico que uso para consertar a fiação do caminhão. Corri até a Mercedes, a lanterna balançando na minha mão, iluminando o caminho aos pedaços. Remexi a caixa com os dedos trêmulos até achar a ferramenta. Quando voltei, Duda estava no meio de outra contração, mais longa que as anteriores. O trem já dava para ver claramente, talvez a uns 2 quilômetros de distância. O maquinista não ia conseguir parar a tempo mesmo que me visse. Encaixei o alicate na corda e fiz força. A primeira fibra se rompeu, depois a segunda. O metal mordia as cordas como dente de onça. Mais uma fibra, mais uma. Tá quase, falei. Aguenta firme. A última fibra se partiu quando o farol do trem já iluminava os arbustos à nossa volta. Peguei Duda no colo. Era mais leve do que imaginei, mesmo grávida, e corri para o lado oposto da ferrovia. Meus joelhos estavam bambos, o coração batendo que nem tambor de congada, mas consegui chegar a uns 50 metros dos trilhos antes de desabar na grama. O trem passou rugindo, uma composição longa carregada de minério. O barulho era ensurdecedor. O vento levantava poeira e folha seca. Durou quase 2 minutos até o último vagão sumir na escuridão, levando consigo o perigo que quase nos matou. Ficamos ali deitados na grama, eu e Duda, respirando pesado, ouvindo o silêncio voltar aos poucos. As cigarras recomeçaram seu canto, como se nada tivesse acontecido. Obrigada, ela sussurrou, a mão pousada na barriga. Obrigada por não me deixar morrer. Ajudei ela a sentar encostada numa árvore e ofereci a garrafa de água.
Duda bebeu alguns goles e me devolveu a garrafa com as mãos ainda tremendo. Quem foi que fez isso com você? Perguntei. Ela desviou o olhar, fitou o chão. Uma nova contração a fez se dobrar, mas dessa vez menos intensa. É complicado, disse depois que a dor passou. Mais complicado que estar amarrada nos trilhos de um trem? Duda sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. O pai do nenê, ele não é uma boa pessoa. Quando descobriu que eu estava grávida, quis que eu tirasse. Eu disse que não. Aí ele começou a me ameaçar, disse que se eu não fizesse o que ele queria, ia me fazer desaparecer. E hoje eu disse que ia contar para a esposa dele sobre nós dois, que ia procurar a polícia. Ela balançou a cabeça. Acho que não foi uma boa ideia. Senti o sangue ferver nas veias. Homem que ameaça mulher grávida não é homem, é covarde. Como você chegou aqui? 2 homens me pegaram na saída do trabalho. Me trouxeram de carro. Disseram que queriam só me dar um susto, mas a voz dela falhou. Quando vi as cordas, soube que não era só susto. Uma nova contração a interrompeu, dessa vez mais forte. Duda se agarrou no meu braço, as unhas cravando na minha pele. As dores estão ficando mais perto uma da outra, disse quando passou. Acho que o nenê não vai esperar chegar no hospital. Olhei ao redor. Estávamos no meio do nada, só mato, estrada e escuridão. A cidade mais próxima era Uruaçu, a pelo menos 40 quilômetros. No estado em que ela estava, não ia aguentar a viagem. Você já teve filho antes? Perguntei. Não, é o primeiro. Engoli seco. Primeira gestação, parto prematuro, no meio do cerrado, só com a luz da lanterna. A Cida sempre dizia que Deus não dá fardo maior do que a gente consegue carregar. Mas naquela hora eu não tinha tanta certeza. Escuta, Duda, falei, ajudando ela a ficar numa posição mais confortável. Eu não entendo nada de parto, mas já vi vaca parindo na fazenda do meu cunhado. O princípio deve ser parecido. Ela riu, um riso nervoso. Eu espero que seja só parecido. A próxima contração veio em menos de 5 minutos. Estava na hora de decidir. Tentar levar ela para o hospital ou preparar tudo para receber o nenê ali mesmo, debaixo das estrelas do cerrado. O destino havia colocado uma nova Maria na minha vida. E dessa vez eu não ia deixar nada de ruim acontecer com ela. A decisão veio quando Duda gritou de novo. Dessa vez, um grito que rasgou a noite e me gelou por dentro. As contrações estavam vindo de 3 em 3 minutos. Não tinha mais jeito. O nenê ia nascer ali mesmo, no meio do cerrado, com Deus por testemunha. Duda, escuta, falei, pegando as mãos dela. Vamos ter que fazer isso aqui. Eu vou buscar umas coisas no caminhão e já volto. Corri até a Mercedes como se minha vida dependesse disso. Abri o baú onde guardo os equipamentos de emergência. Uma lona limpa que uso para cobrir a carga quando chove, uma camiseta extra, a garrafa de álcool gel que comprei na pandemia e nunca usei, e as toalhas que a Cida sempre insistia que eu levasse. Para que tanto pano, João? Ela reclamava. Você não vai num spa. Agora eu entendia. A Cida sempre soube que um dia eu ia precisar cuidar de alguém. Quando voltei, Duda estava de 4, apoiada numa pedra, respirando como os médicos ensinam nas novelas. Instinto puro. Como você sabe fazer isso? Perguntei, estendendo a lona no chão. Não sei, ela respondeu entre uma respiração e outra. O corpo que sabe. Ajudei ela a deitar na lona. A barriga estava mais pontuda agora. O nenê encaixado e pronto para vir ao mundo. Acendi a lanterna e apoiei numa pedra, criando um círculo de luz amarelada que dançava com o vento. João, Duda me chamou, a voz mais séria. Se alguma coisa acontecer comigo, salva o nenê, por favor. Não vai acontecer nada, respondi, mas a verdade é que eu estava apavorado. A gente vai sair daqui juntos, os 3. A próxima contração durou quase 1 minuto. Duda segurou minha mão com tanta força que senti os ossos estalarem. Quando passou, ela olhou para mim com os olhos vidrados de lágrimas.
Conta pra mim da sua esposa, pediu. Me distrai um pouco. Sentei ao lado dela, uma mão na sua testa quente, outra segurando a lanterna. A Cida era enfermeira, comecei. Trabalhava no hospital de Anápolis. A gente se conheceu quando eu bati o caminhão numa enchente e quebrei a costela. Ela que cuidou de mim. Duda sorriu no meio da dor. Ela era bonita. A mais bonita do mundo. Cabelo preto, olhos castanhos, sorriso que iluminava qualquer lugar. Tinha uma mania de cantar enquanto cozinhava, sempre as mesmas músicas do Roberto Carlos. Vocês queriam ter filhos? A pergunta me pegou desprevenido. Engoli seco antes de responder. Quisemos muito, tentamos por quase 10 anos. Ela chegou a engravidar 3 vezes, mas... Parei. Era difícil falar sobre isso, mesmo depois de tanto tempo. Nunca deu certo. O médico disse que era problema meu, baixa contagem. A Cida nunca me culpou, mas eu sei que ela sofria. Uma nova contração interrompeu nossa conversa. Dessa vez, Duda começou a fazer força, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Acho que tá na hora, ela disse quando a dor passou. Eu tô sentindo o bebê descer. Meu coração disparou. Posicionei a lanterna melhor e me ajoelhei na frente dela. Nunca tinha visto um parto, nem de gente nem de bicho, mas sabia que tinha que ficar calmo. Na próxima contração você faz força, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Eu vou te ajudar. A contração veio forte e comprida. Duda se ergueu, segurou os joelhos e fez uma força que parecia querer partir ela no meio. Foi quando vi, na luz trêmula da lanterna, uma pequena cabecinha coroando. Tá vindo! Gritei, mais emocionado que ela. Eu tô vendo a cabeça! 2 contrações depois, a cabecinha saiu completamente. Era pequena, coberta de uma penugem escura, o rostinho amassado e avermelhado, o mais bonito que já vi na vida. Mais uma força, Duda. Tá quase. Ela reuniu as últimas forças que tinha no corpo. Com um último grito que ecoou pelo cerrado, o bebê deslizou para minhas mãos trêmulas. Era uma menina, pequenininha, mas perfeita, os dedinhos mexendo no ar como se procurasse algo para se agarrar. É uma menina, sussurrei, a voz embargada de emoção. Uma menina linda. A neném não chorou de imediato. Lembrei das novelas onde eles batem nas costas e dei umas batidinhas leves. Nada. Meu desespero voltou. Por que ela não chora? Duda perguntou, tentando se erguer. Foi então que me lembrei da Cida contando sobre os partos no hospital. Segurei a menina de cabeça para baixo e passei o dedo dentro da boquinha dela, limpando o que pudesse ter. De repente, ela abriu os pulmões e soltou um berro que deve ter acordado todo o bicho do cerrado. Graças a Deus, suspirei, envolvendo ela na camiseta limpa. Graças a Deus. Coloquei a menina no peito da Duda. As duas se olharam pela primeira vez, mãe e filha, no meio do nada, sob a luz das estrelas. Era o momento mais bonito e mais estranho da minha vida. Como você vai chamar ela? Perguntei. Duda não tirava os olhos da filha, que já procurava o peito instintivamente. Esperança, disse sem hesitar. O nome dela é Esperança. Ficamos ali os 3, numa bolha de silêncio e paz que contrastava com o drama das últimas horas. A menina mamou um pouco e depois dormiu, cansada da viagem do mundo de dentro para o mundo de fora. Foi quando escutei o barulho de um motor se aproximando. 2 faróis apareceram na estrada, um carro vindo na nossa direção. Meu sangue gelou. E se fossem os homens que tinham amarrado Duda nos trilhos? E se viessem terminar o serviço? Duda, sussurrei. Tem alguém vindo. Ela abriu os olhos, ainda tonta do parto, e olhou na direção dos faróis. O medo voltou ao rosto dela. Se for eles, disse, apertando a filha contra o peito, você pega a Esperança e corre, não olha para trás. O carro parou na beira da estrada, bem onde meu caminhão estava estacionado. 2 portas bateram, passos na gravela, vozes masculinas. Peguei a chave de roda que tinha deixado perto da lona. Se precisasse,
Ia defender aquelas duas com a própria vida. A Cida sempre dizia que a gente nunca sabe do que é capaz até ser testado. Naquela noite, no meio do cerrado, eu ia descobrir. "Ô, de casa!" gritou uma voz masculina, mas não soava ameaçadora. "Tem alguém aí?" Vimos o caminhão parado e a lanterna. Respirei aliviado, mas ainda mantive a chave de roda na mão. Na estrada, a gente aprende que prudência nunca é demais. "Aqui", respondi. "Preciso de ajuda." Duas silhuetas apareceram entre o mato, iluminadas por lanternas de celular. Quando chegaram mais perto, vi que eram um casal de idosos. Ele, um senhor de cabelos brancos usando camisa xadrez e chapéu de couro. Ela, uma senhora pequenina com um vestido florido e um xale nos ombros. "Meu Deus do céu!" a senhora exclamou quando viu a cena. "Nasceu aqui mesmo, foi?" "Acabou de nascer", confirmei. "Uma menina." "Eu sou Dona Neuza", disse a senhora, se aproximando de Duda com a naturalidade de quem já viu de tudo na vida. "E este aqui é meu marido, seu Antônio. A gente estava voltando de visitar nossa filha em Goiás e vimos as luzes." Seu Antônio se agachou ao meu lado, observando Duda e a bebê com um sorriso de avô. "Quantos anos a senhora tem, filha?" perguntou Dona Neuza, já examinando mãe e bebê com um olhar experiente. 19, Duda respondeu, a voz ainda fraca. "Menina nova", Dona Neuza balançou a cabeça com ternura. "Eu fui parteira por 40 anos aqui na região. Já trouxe mais de 200 crianças ao mundo. Deixa eu dar uma olhada." A presença da Dona Neuza mudou tudo. Ela tinha aquele jeito seguro de quem sabia exatamente o que fazer. Examinou Duda com delicadeza. Verificou se a bebê estava respirando bem. Limpou os dois com um pano umedecido que tirou da bolsa. "O senhor fez um bom trabalho", disse para mim. "Mas agora a gente precisa levar elas para o hospital. A placenta ainda não desceu direito e a menina precisa de cuidados médicos." Seu Antônio já tinha ido buscar uns cobertores no carro deles, um Gol branco bem conservado. "A cidade mais próxima é Uruaçu", ele disse. "Uns 40 quilômetros. Tem um hospital pequeno, mas tem." "Leva elas no carro de vocês", falei. "É mais rápido. Eu vou atrás com o caminhão." "Não." Duda segurou meu braço. "Você vem com a gente, por favor." O medo ainda estava ali nos olhos dela. Medo de que os homens que a amarraram nos trilhos aparecessem de novo. "Tá bom", concordei. "Seu Antônio, o senhor se importa de dirigir meu caminhão? As chaves estão na ignição." O velho sorriu. 40 anos dirigindo caminhão na Transpantaneira, rapaz. Sua Mercedes aí é moleza." Dona Neuza ajudou Duda a se acomodar no banco de trás do Gol. A bebê Esperança aninhada em seus braços. Sentei do outro lado, protegendo as duas. Durante o trajeto para Uruaçu, Duda me contou o resto da história. O pai da criança se chamava Ricardo Mendes, dono de uma transportadora em Goiânia. Homem casado, 3 filhos, respeitado na cidade. Duda trabalhava como recepcionista na empresa quando começaram o caso. Ela tinha 18 anos, ele 45. No começo, ele falava que ia se separar, contou, a voz amarga, que era só esperar o momento certo. "Quando descobri que estava grávida, tudo mudou. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia acabar comigo." "E você acreditou?" perguntei. "Não tinha escolha. Ele me demitiu, espalhou que eu era mentirosa, me ameaçou. Mas hoje..." Ela olhou para a filha dormindo. "Hoje eu não aguentei mais. Liguei para a casa dele, falei com a esposa, contei tudo." Isso explicava por que os capangas de Ricardo tinham agido tão rápido. Homem poderoso protegendo a reputação. A esposa dele acreditou? Acho que sim. Ela ficou em silêncio um tempo longo, depois disse que sempre desconfiou. Falou que ia tomar providências. Chegamos no hospital de Uruaçu por volta das 11 da noite. Era um prédio pequeno, mas limpo e organizado. A equipe de plantão recebeu Duda e Esperança com cuidado, fizeram todos os exames necessários. Mãe e filha estavam bem, considerando as circunstâncias. Enquanto elas ficavam em observação, eu,
Dona Neuza e seu Antônio fomos tomar um café na lanchonete do hospital. Foi quando contei para eles sobre os homens que amarraram Duda nos trilhos. Essa história não pode ficar assim, disse seu Antônio indignado. Tem que dar parte na polícia. Concordo, falei, mas primeiro a gente precisa garantir que ela e a bebê estão seguras. Dona Neuza, que tinha ficado quieta até então, me olhou com aquele jeito maternal que algumas mulheres têm. Filho, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona. Você tem família? Mulher? Filhos? Contei para ela sobre a sida, sobre os anos tentando ter filho, sobre a solidão dos últimos meses. E agora? Ela perguntou. O que você vai fazer com essa menina e a criança? A pergunta me pegou desprevenido. Durante toda a noite, eu tinha agido por instinto, fazendo o que precisava ser feito no momento. Não tinha parado para pensar no que viria depois. Não sei, admiti. Só sei que não posso deixar elas desprotegidas. Dona Neuza sorriu, daquele jeito que mães sorriem quando veem que o filho aprendeu algo importante. Sabe o que eu acho? Acho que Deus botou você naquela estrada hoje não foi por acaso. A Cida deve ter pedido lá de cima para você cuidar de outra Maria. As palavras dela me acertaram em cheio. Era exatamente isso que eu sentia, mas não conseguia colocar em palavras. Dona Neuza tem razão, concordou seu Antônio. Na vida, a gente às vezes perde uma coisa para ganhar outra. Diferente, mas também importante. Voltamos para o quarto onde Duda descansava. Esperança dormia no berçário improvisado ao lado da cama, respirando tranquila. Quando Duda me viu, estendeu a mão. João, disse, eu queria te pedir uma coisa. Fala. Você aceita ser padrinho da Esperança? Não tenho mais ninguém no mundo. Meus pais morreram quando eu era pequena. Fui criada por uma tia que morreu ano passado. Você salvou a vida da gente hoje. Você é a família que a gente tem. Senti os olhos marejarem. A Cida sempre dizia que a família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem escolhe ficar do seu lado quando tudo dá errado. Seria uma honra, respondi, apertando a mão dela. Foi quando meu celular tocou. Era uma ligação de número desconhecido. Atendi receoso. Alô? Você é o caminhoneiro que achou a menina? A voz era feminina, madura, determinada. Quem quer saber? Meu nome é Helena Mendes. Sou a esposa do Ricardo. A gente precisa conversar. Como a senhora conseguiu meu número? Perguntei, saindo do quarto para não acordar Duda. Meu marido tem contatos em todo lugar. Quando soube que a menina tinha sido encontrada viva, mandou rastrear quem tinha feito o boletim de ocorrência no hospital. A voz de Helena Mendes era firme, sem trace de medo. Preciso falar com você pessoalmente. É sobre a segurança da Maria Eduarda e da criança. A senhora sabe que foi seu marido que mandou amarrar ela nos trilhos? Um silêncio longo do outro lado da linha. Eu sei de muita coisa, senhor João. Por isso preciso falar com o senhor. Onde vocês estão? Hesitei. Podia ser uma armadilha. Hospital de Uruaçu, respondi por fim. Mas se vier com má intenção, vou sozinha. 1h da manhã. Me espere no estacionamento. A ligação caiu. Voltei para o quarto, onde Dona Neuza estava contando baixinho uma história para a Esperança, que dormia profundamente. Era a esposa do sujeito que fez isso com você, falei para a Duda. O rosto dela ficou branco. O que ela quer? Diz que quer ajudar. Vou conversar com ela daqui a pouco. João, Duda segurou meu braço. E se for mentira? E se ela vier com os mesmos homens? Seu Antônio se levantou da cadeira onde estava cochilando. Eu vou com você, rapaz. 2 é melhor que 1. A 1h em ponto, um Audi preto entrou no estacionamento do hospital. Uma mulher elegante desceu do carro. Devia ter uns 50 anos, cabelos loiros bem cortados, roupas caras mas discretas. Ela olhou ao redor com cuidado antes de caminhar na nossa direção. Senhor João? Perguntou, estendendo a mão. Sou eu, Helena Mendes. Obrigada por atender meu pedido.
Seu Antônio ficou um pouco afastado, de olho em qualquer movimento suspeito. A senhora disse que sabe de muita coisa, comecei. Helena suspirou. Pareceu carregar o peso do mundo nos ombros. 22 anos de casamento, 3 filhos, uma vida que achei que conhecia. Ela encostou no carro, como se precisasse de apoio. Sempre soube que o Ricardo tinha casos extraconjugais. Fingia que não via, que não sabia. Era mais fácil assim. E hoje? Hoje a menina me ligou. Contou tudo. Sobre o caso, sobre a gravidez, sobre as ameaças. No começo não acreditei, mas ela abriu a bolsa, tirou o celular. Então encontrei isto. Na tela do telefone, uma conversa de WhatsApp entre Ricardo e alguém chamado Cabo. As mensagens me gelaram o sangue. A menina falou demais. Tem que sumir. Onde quer que a gente leve. Longe, bem longe, e que pareça acidente. Tá pagando quanto? 50 mil se não der problema. Helena guardou o telefone, as mãos tremendo. Quando vi isso, soube que meu marido tinha se tornado um monstro. Liguei para ele, confrontei. Ele negou tudo, disse que era mentira, que alguém tinha clonado o WhatsApp dele. Ela riu amargo, como se eu fosse idiota. E agora, o que a senhora pretende fazer? Primeiro, garantir que vocês estejam seguros. Meu marido tem contatos na polícia local. Gente que aceita dinheiro em troca de favores. Se vocês fizerem boletim de ocorrência aqui, a informação vai chegar até ele em poucas horas. Seu Antônio se aproximou. E o que a senhora sugere? Tenho uma casa de campo em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, lugar isolado, seguro. Vocês ficam lá enquanto eu acerto as coisas na justiça. Por que a senhora quer ajudar a Duda? Perguntei. Afinal, ela teve um caso com seu marido. Helena me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Porque ela tem 19 anos, senhor João, a mesma idade da minha filha mais nova. Porque quando uma menina dessa idade se envolve com um homem casado de 45, quem tem o poder na relação? Quem deveria saber melhor? As palavras dela me fizeram lembrar da Cida, que sempre dizia que as pessoas machucadas machucam outras pessoas. E tem outra coisa, Helena continuou. Eu tenho provas de outros crimes do Ricardo. Sonegação, lavagem de dinheiro, suborno. Coisas que vão colocar ele na cadeia por muito tempo. Mas preciso de tempo para organizar tudo com meus advogados. Quanto tempo? 1 semana, no máximo. Depois disso, vocês vão estar seguros para sempre. Voltei para o quarto para conversar com Duda. Ela escutou tudo em silêncio, amamentando esperança. Você confia nela? Perguntou quando terminei. Honestamente, não sei, mas a alternativa é ficar aqui, expostos, esperando os capangas do Ricardo aparecerem. Dona Neuza, que tinha ouvido toda a conversa, deu sua opinião. Na minha experiência, filho, mulher que descobre que foi traída tem 2 opções: virar contra a amante ou virar contra o marido. O jeito que ela falou, o fato de ter vindo sozinha aqui, eu acho que ela está do nosso lado. 2 horas depois, estávamos todos na estrada para Alto Paraíso. Helena ia na frente no Audi. Nós seguíamos no Gol de seu Antônio. Meu caminhão ficaria escondido num pátio de uma transportadora amiga de Dona Neuza até as coisas se acalmarem. Durante a viagem, que durou quase 3 horas, não consegui parar de pensar na reviravolta que minha vida tinha dado em menos de 12 horas. De manhã, eu era um homem quebrado, dirigindo sozinho na estrada, fugindo das lembranças. Agora era padrinho de uma menina recém-nascida, protegendo uma família improvisada de gente perigosa. A casa de Helena ficava no meio de um vale, cercada por montanhas cobertas de cerrado. Era simples, mas confortável, com 3 quartos, uma cozinha grande e uma varanda que dava para um riacho. O lugar tinha uma paz que eu não sentia há meses. Vocês vão ficar seguros aqui, disse Helena, entregando as chaves para mim. Tem comida na geladeira, roupa de cama limpa, remédios no armário do banheiro. O telefone da casa funciona, mas evitem usar. Se precisarem de alguma coisa urgente, me mandem mensagem.
Antes de ir embora, ela se aproximou de Duda, que estava sentada na varanda com Esperança no colo. "Menina", disse, a voz suave, "eu sei que você não tem motivo para confiar em mim. Eu sei que eu falhei como mulher ao fingir que não via o que meu marido fazia. Mas te prometo uma coisa, ele nunca mais vai machucar você ou sua filha." Duda olhou para ela por um longo tempo, depois assentiu. "Obrigada, dona Helena, por tudo." Depois que Helena partiu, ficamos os 5 na varanda, ouvindo o barulho do riacho e o canto dos pássaros. Seu Antônio e dona Neuza tinham decidido ficar conosco, para garantir que tudo corra bem, disseram, mas eu sabia que era carinho mesmo. Esperança estava acordada, os olhinhos curiosos observando o mundo ao redor. Quando ela olhou para mim, senti uma coisa que não sentia há muito tempo, a sensação de ter uma família de novo. "Sabe de uma coisa, João?", disse Duda, embalando a filha. "Acho que a sua Cida está olhando para a gente lá de cima, feliz com tudo isso." Olhei para o céu estrelado da Chapada dos Veadeiros e sorri. Pela primeira vez em 6 meses, sorri de verdade. "Acho que sim", concordei. "Acho que sim." Mas nossa paz não duraria muito. No dia seguinte, Helena ligou com uma notícia que mudaria tudo de novo. O telefone tocou às 6 da manhã. Esperança tinha acabado de mamar e dormido no meu colo. Uma sensação que eu não sabia que fazia tanta falta. Quando atendi, a voz de Helena estava tensa, diferente da noite anterior. "João, vocês precisam sair daí, agora." Senti o sangue gelar nas veias. "O que aconteceu?" "O Ricardo descobriu onde vocês estão. Não sei como, mas descobriu. Meu porteiro me ligou há 15 minutos. 2 homens passaram aqui no prédio perguntando sobre a casa da Chapada. Ofereceram dinheiro para ele." Levantei devagar, tentando não acordar a bebê. "Quanto tempo a gente tem?" "Eles saíram de Goiânia há meia hora. Umas 2 horas e meia de viagem até aí. Talvez menos, se dirigirem feito loucos." Acordei todo mundo. Em 15 minutos estávamos prontos para partir. Seu Antônio carregou as poucas coisas que tínhamos no Gol. Dona Neuza ajudou Duda com o bebê e eu tranquei a casa. "Para onde a gente vai?", perguntou Duda, o medo de volta aos olhos. "Não sei ainda, longe daqui." Peguei a estrada sem destino certo, só seguindo o instinto de ir para o interior, onde seria mais difícil nos rastrear. Meia hora depois, Helena ligou de novo. "Tenho uma notícia boa e uma ruim", disse. "Fala a ruim primeiro." "O Ricardo não está agindo sozinho. Descobri que ele tem sociedade com um delegado de Goiânia, o Tavares. Eles lavam dinheiro juntos há anos. O delegado está usando a estrutura da polícia para rastrear vocês." Meu estômago se revolveu. Se a própria polícia estava contra nós, não tinha lugar seguro no estado. E a boa? Consegui contato com uma procuradora federal em Brasília, a doutora Mariana Santos. Ela topa receber as provas que tenho, mas só se vocês chegarem vivos até lá para testemunhar. Brasília fica a mais de 200 quilômetros daqui. Eu sei, mas é a única chance que vocês têm. Desliguei o telefone e contei para os outros. Seu Antônio balançou a cabeça preocupado. 200 quilômetros com uma criança recém-nascida sendo perseguidos por polícia corrupta. Não vai ser fácil. Nada disso tem sido fácil, disse Dona Neuza, ajeitando a mantinha de Esperança. Mas a gente chegou até aqui, não chegou? Decidimos evitar as estradas principais. Peguei a GO 239, uma estrada secundária que corta o interior do estado. Era mais lenta, mas menos provável de ter bloqueios policiais. Estávamos a 1 hora na estrada quando começou a chover. Não era aquela chuva mansa do cerrado, era temporal mesmo, com raios e vento forte. A visibilidade ficou quase zero. "Tem que parar", disse seu Antônio. "Assim é perigoso demais." Encostei numa ponte sobre um córrego, debaixo da estrutura de concreto para nos proteger da chuva. Esperança começou a chorar. Devia estar sentindo a tensão no ar. "Ela está com fome", disse Duda, mas quando foi amamentar vi que ela estava tremendo. Não de frio,
de medo. Calma, falei, pousando a mão no ombro dela. A gente vai sair dessa. Como você tem tanta certeza? Perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Eles têm dinheiro, poder, a polícia do lado deles. A gente não tem nada. Foi Dona Neuza quem respondeu. A gente tem uma coisa que eles não têm, filha. A gente tem razão. E no final, a razão sempre vence. Esperança parou de chorar e pegou no sono no peito da mãe. O temporal começou a diminuir, mas ainda chovia forte. Foi quando vi, pelo retrovisor, 2 faróis se aproximando na estrada. Alguém vem vindo, avisei. Um Hilux preto passou devagar pela ponte, os ocupantes olhando para o nosso carro. Meu coração disparou. Eram eles. O Hilux parou uns 100 metros à frente, deu ré e voltou na nossa direção. João, Duda sussurrou, apertando a filha contra o peito. Fica calma. Não vão fazer nada aqui na estrada com chuva e visibilidade ruim. Mas eu estava errado. 2 homens desceram da Hilux, ambos com capas de chuva e bonés que escondiam o rosto. Um deles tinha algo na mão. Parecia uma arma. Seu João Carlos Pereira? Gritou um deles, se aproximando do nosso carro. Não respondi. Liguei o motor devagar, rezando para que eles não percebessem. A gente só quer conversar, saiam do carro. Foi quando seu Antônio fez uma coisa que nunca vou esquecer. Ele abriu a porta do carona e gritou, corre, João, eu seguro eles aqui. Não, gritei, mas ele já tinha saído do carro. 40 anos dirigindo na Transpantaneira não foi para nada, disse, me olhando pela última vez. Cuida da família. E correu na direção dos 2 homens, gritando e fazendo gestos para chamar a atenção. Os caras ficaram confusos por alguns segundos, tempo suficiente para eu pisar fundo no acelerador e sair dali. Pelo retrovisor, vi seu Antônio lutando com os 2 homens na chuva. Vi o Hilux tentando nos seguir, mas Dona Neuza tinha razão. Seu marido conhecia cada estrada do Cerrado. Eles perderam tempo tentando contornar a confusão que ele criou. Volta, João! Dona Neuza gritava, batendo no banco. Volta para buscar meu marido! Não posso, falei, a voz quebrada. Se voltar, eles pegam vocês 2 também. Dona Neuza chorou pela primeira vez desde que a conheci. Chorou como eu chorei quando perdi a Cida, com a dor de quem perde um companheiro de vida inteira. Dirigi por 2 horas seguidas, pegando estradas que nem apareciam no GPS, guiado só pela intuição e pelas placas espalhadas. Quando parei para abastecer numa cidadezinha chamada Formosa, liguei para Helena. Seu Antônio? E comecei. Eu sei, ela me interrompeu. O delegado Tavares me ligou, disse que prenderam um cúmplice de vocês por desacato e resistência. É mentira, claro, mas ele está vivo. Respirei aliviado. Ao mesmo tempo, senti o peso da responsabilidade dobrar. Agora eram 4 vidas dependendo de mim. Duda, Esperança, Dona Neuza e seu Antônio. A doutora Mariana está esperando vocês em Brasília, continuou Helena. Consegui um encontro para hoje às 5 da tarde. É a única chance. Olhei no relógio do carro. 2 da tarde, 3 horas para chegar na capital, com a polícia nos procurando e uma bebê recém-nascida para proteger. A gente vai conseguir, falei, mais para convencer a mim mesmo do que para informar Helena. Quando voltei para o carro, Duda estava chorando baixinho enquanto ninava esperança. Dona Neuza olhava pela janela, perdida em pensamentos. A gente vai buscar seu Antônio de volta, prometi para Dona Neuza. Ela me olhou com os olhos vermelhos de lágrimas, mas firmes de determinação. Eu sei que vamos, filho. Meu marido não fez aquilo à toa. Ele fez porque acredita que vocês vão conseguir acabar com essa injustiça. Peguei a estrada para Brasília, carregando mais do que nunca o peso do que a Cida sempre me dizia. Às vezes, a gente precisa ser forte não por si mesmo, mas por quem precisa da gente. Faltavam 3 horas para o encontro mais importante das nossas vidas.
A entrada de Brasília nunca me pareceu tão bonita quanto naquela tarde. 4:30 da tarde, o sol se pondo entre os prédios do plano piloto e nós ainda vivos para contar a história. Mas eu sabia que os momentos mais perigosos ainda estavam por vir. Onde é o encontro? Perguntou Dona Neuza, que tinha ficado calada durante quase toda a viagem desde Formosa. Ministério Público Federal, Setor de Autarquia Sul, respondi, lendo o endereço que Helena tinha mandado por mensagem. A doutora Mariana vai estar esperando no estacionamento às 5 em ponto. Duda estava amamentando Esperança no banco de trás. A menina tinha sido um anjo durante toda a fuga. Dormiu quase o tempo todo, como se soubesse que precisávamos de silêncio. João, Duda me chamou. E se for uma armadilha? E se o Ricardo chegou nela também? A mesma dúvida que me corroía por dentro desde que saímos da Chapada. Mas não tinha outra opção. Então a gente enfrenta, falei. Chegamos longe demais para desistir agora. Estacionei o Gol numa vaga lateral do Ministério Público, de onde dava para ver todo o movimento. 4:58 da tarde. Meu coração batia como um motor desregulado. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos presos em coque, terninho azul marinho, se aproximou do nosso carro. Ela olhou ao redor com cuidado antes de bater na janela. João Carlos? Perguntou. Sou eu. Doutora Mariana Santos. Vamos entrar. Temos pouco tempo. Nos acompanhou até uma sala reservada no 7º andar do prédio. Lá dentro já estavam 2 outras pessoas, um homem de óculos com um notebook aberto e uma mulher loira com equipamento de gravação. Este é o Dr. Fernando, da Polícia Federal, apresentou a procuradora. E esta é a doutora Carla, nossa estenógrafa. Vamos gravar tudo oficialmente. Duda contou a história toda desde o começo. O caso com Ricardo, a gravidez, as ameaças, a tentativa de assassinato nos trilhos. Sua voz tremeu em alguns momentos, principalmente quando descreveu os homens a amarrando, mas ela não parou. Quando terminou, a doutora Mariana se dirigiu a mim. Senhor João, o senhor pode confirmar que encontrou a vítima amarrada nos trilhos de trem? Posso, e tenho as cordas que cortei dela no meu caminhão como prova. O doutor Fernando fez algumas perguntas técnicas sobre horários, localização exata, descrição dos suspeitos. Quando chegou a vez de Dona Neuza testemunhar sobre o que viu no hospital e sobre o sequestro do marido, ela falou com uma firmeza que me surpreendeu. Doutora, disse ela no final, meu marido está preso injustamente. Ele só fez o que qualquer homem de bem faria. Vamos tirar seu Antônio da cadeia ainda hoje, prometeu a procuradora. Já mandei um oficial de justiça para Goiânia com ordem de soltura. Foi quando tocou o telefone da doutora Mariana. Ela atendeu, conversou baixo por alguns minutos, depois desligou com o rosto preocupado. Temos um problema. O delegado Tavares está vindo para cá com uma equipe. Ele conseguiu uma ordem de prisão temporária contra vocês por sequestro de menor. Que sequestro? Indignei-me. Alegam que vocês sequestraram a criança da mãe biológica. É uma acusação ridícula, mas vai dar trabalho para derrubar. Senti o mundo desabar. Depois de tudo que passamos, ia acabar assim? Quanto tempo a gente tem? Perguntei. 15 minutos, no máximo. A doutora Mariana se levantou, determinada. Doutor Fernando, protocolize o depoimento e encaminhe para a Procuradoria-Geral. Peça prisão preventiva para Ricardo Mendes e mandado de busca e apreensão na transportadora dele. E nós? Perguntou Duda, segurando Esperança com força. Vocês vão comigo. Tenho imunidade parlamentar e um carro oficial. Vamos direto para a Superintendência da Polícia Federal. Lá eles não podem tocar em vocês. Descemos pelos fundos do prédio. A doutora Mariana dirigia um Civic preto com placas oficiais. Colocou Duda e Esperança no banco de trás, eu e Dona Neuza na frente. Estávamos saindo do estacionamento quando vi 2 viaturas da Polícia Civil entrando. Uma delas reduziu a velocidade quando nos viu.
mas a procuradora acenou pela janela como se fosse uma cortesia normal entre autoridades. Conseguimos, suspirei quando dobramos a esquina. Ainda não, disse ela. Agora vem a parte difícil. Na Superintendência da Polícia Federal, fomos recebidos pelo delegado federal Gustavo Mendonça, um homem sério que ouviu nosso relato com atenção. Já conhecemos o Ricardo Mendes, disse ele quando terminamos. Está sendo investigado há meses por uma operação nossa sobre lavagem de dinheiro no agronegócio. Então vocês podem prender ele? Podemos e vamos. Mas não por tentativa de homicídio. Ainda não temos provas suficientes para isso. Vamos prender por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E a gente? Vamos ficar seguros? O delegado federal sorriu pela primeira vez. A partir de agora, vocês estão sob proteção da União. Vamos alojar vocês num local seguro até o processo correr. Foi quando meu celular tocou. Era Helena. João, tenho 2 notícias. Uma boa e uma excelente. Fala. A boa. Seu Antônio foi solto há 1 hora. Está bem, só com alguns hematomas. Dona Neuza chorou de alívio ao ouvir. E a excelente? A Receita Federal fez uma batida na transportadora do Ricardo esta tarde. Encontraram documentos que comprovam sonegação de mais de 15 milhões de reais. Ele foi preso há 20 minutos. Senti um peso sair dos meus ombros. Era como se eu tivesse carregado um caminhão nas costas durante 2 dias e finalmente pudesse colocar ele no chão. E o delegado Tavares, também preso. Lavagem de dinheiro, corrupção passiva, formação de quadrilha. Vai ficar uns bons anos na cadeia. Quando desliguei o telefone, olhei para nossa pequena família improvisada. Duda ninava a esperança, que dormia profundamente depois de tanta agitação. Dona Neuza sorria pela primeira vez desde que perdemos seu Antônio de vista na estrada. Acabou? Perguntou Duda. Acabou, confirmei. Mas eu sabia que, na verdade, estava apenas começando. Agora vinha a parte mais difícil, reconstruir as vidas de todos nós. A doutora Mariana nos acompanhou até uma casa de proteção da Polícia Federal nos arredores de Brasília. Era simples, mas confortável, com tudo o que precisávamos para ficar lá pelas próximas semanas, até os processos correrem na justiça. Naquela noite, sentados na varanda da casa, observando Esperança dormir tranquila no colo da mãe, pensei na Cida. Ela sempre dizia que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Tinha perdido minha esposa, mas encontrado uma família. João, disse Duda, quando tudo isso acabar, o que você vai fazer? Olhei para ela, para Esperança, para Dona Neuza. Minha resposta veio sem hesitação. Vou cuidar de vocês, para sempre. E pela primeira vez em 6 meses, senti que tinha um motivo para acordar no dia seguinte. 3 meses depois, o sol nasceu dourado sobre a pequena chácara que comprei nos arredores de Anápolis, a mesma cidade onde conheci a Cida há tantos anos. Era um sítio simples, com uma casa de 3 quartos, um pomar de manga e um riacho que cantava nos fundos. Nada muito fancy, mas era nosso. Esperança estava completando 3 meses de vida, crescendo forte e saudável. Já sorria quando me via, estendendo os bracinhos como se quisesse um abraço do padrinho. Duda tinha engordado, ganhado cor no rosto e estava fazendo um curso técnico em enfermagem pela internet. Queria seguir o mesmo caminho da Cida, dizia. Dona Neuza e seu Antônio moravam na casa pequena que construí para eles ao lado da nossa. Ele estava se recuperando bem das pancadas que levou na estrada, e ela havia se tornado a avó oficial da Esperança, mesmo sem laços de sangue. Naquela manhã de sábado, estava na cozinha preparando o café quando ouvi o barulho conhecido da Mercedes entrando no pátio. Tinha buscado meu caminhão na semana anterior e decidido que ia usá-lo só para viagens especiais.
A vida de estrada solitária tinha ficado no passado. Tio João, gritou Duda da varanda, usando o tratamento que tinha adotado desde que chegamos à chácara. Tem visita. Era Helena. Ela vinha nos visitar todo mês, sempre trazendo novidades sobre os processos judiciais. Ricardo tinha pegado 12 anos de cadeia por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. O delegado Tavares, 8 anos. Nenhum dos dois ia incomodar nossa família tão cedo. Como estão as minhas meninas? Perguntou Helena, pegando Esperança no colo. A bebê sorriu para ela, fazendo aqueles barulhinhos que as crianças fazem quando estão felizes. Crescendo rápido demais, respondi. Semana passada, ela segurou sozinha a mamadeira. Helena tinha se divorciado do Ricardo assim que ele foi preso. Dividiu os bens, ficou com a parte que era legítima, doou o resto para instituições de caridade. Disse que queria começar a vida do zero, sem a sombra dos crimes do ex-marido. Trouxe uma notícia, disse ela, tirando uns papéis da bolsa. O processo de guarda definitiva da Esperança saiu. Duda é oficialmente a mãe legal, sem nenhuma contestação possível. Duda chorou quando viu os documentos. Chorou de alívio, de alegria, de gratidão. Durante todos esses meses, tinha ficado o medo de que Ricardo, mesmo na cadeia, tentasse tirar a filha dela por meio de advogados. E tem outra coisa, continuou Helena. Consegui anular o registro de nascimento que ele tinha feito escondido, onde constava como pai. Agora, vocês podem fazer um novo registro com o pai que vocês escolherem. Duda me olhou com os olhos brilhando. Tio João, disse, a voz embargada. Você aceita ser o pai da Esperança nos papéis também? De verdade mesmo? Senti um nó na garganta. Durante todos esses meses, tinha sido padrinho, protetor, família. Mas ser pai oficialmente era um sonho que pensei que nunca se realizaria. Seria a maior honra da minha vida, respondi. Uma semana depois, estávamos todos no cartório de Anápolis para o novo registro de nascimento. Esperança Maria Santos Pereira. Ela levaria meu sobrenome e o sobrenome que Duda tinha escolhido para si mesma quando se livrou do passado. O escrivão, um senhor de óculos que conhecia a família toda da cidade, sorriu quando viu nossa turma. Família grande, hein? Comentou. A melhor que se pode ter, respondi, segurando Esperança, enquanto ele preenchia os documentos. Naquela tarde, fizemos uma festa na chácara. Seu Antônio assou um leitão, Dona Neuza fez a farofa mais gostosa do Centro-Oeste e eu preparei minha especialidade, pacu pintado grelhado com mandioca. Helena trouxe um bolo de aniversário para Esperança, mesmo ela não fazendo aniversário. É para comemorar o nascimento da nossa família, explicou. Quando o sol começou a se pôr, ficamos todos na varanda, observando Esperança engatinhar pela primeira vez. Ela ia de um para outro, rindo quando a gente aplaudia suas conquistas. Sabe o que eu acho mais bonito nessa história toda? Disse Dona Neuza, balançando numa cadeira de balanço que seu Antônio tinha feito. O quê? Perguntou Duda. É que vocês todos perderam alguma coisa para se encontrar. O João perdeu a esposa, a Duda perdeu a inocência, eu e o Antônio perdemos a vida que a gente conhecia, a Helena perdeu o casamento, mas no final todo mundo ganhou uma família. Era verdade, a dor da perda da Cida ainda estava lá, mas agora dividida com amor novo, diferente, mas igualmente verdadeiro. Não era substituição, era multiplicação. Mais tarde, quando todos foram dormir, fiquei sozinho na varanda com Esperança no colo. Ela estava quase dormindo, os olhinhos pesados brigando contra o sono. Sabe de uma coisa, pequena? Sussurrei para ela. Sua mãe, Cida, lá do céu, deve estar muito orgulhosa. Ela sempre dizia que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem escolhe ficar junto quando tudo fica difícil. Esperança me olhou com aqueles olhos curiosos dos bebês, como se entendesse cada palavra. E nós escolhemos ficar juntos, não foi? Para sempre.
Ela sorriu, ou talvez fosse só gases, como dizia Dona Neuza, mas para mim foi um sim claro e definitivo. Naquela noite, pela primeira vez desde que perdi a Cida, não sonhei com o passado, sonhei com o futuro, sonhei com esperança dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras. Sonhei com Duda se formando enfermeira, cuidando de outras pessoas como nós havíamos cuidado dela. Sonhei com Domingos na chácara, com seu Antônio ensinando Esperança a pescar no riacho, com Dona Neuza contando histórias de antigamente. Sonhei com uma família que escolheu se encontrar numa estrada escura, no meio do nada, quando tudo parecia perdido. 2 anos depois, papai, papai, vaca, gritou Esperança, apontando para os bois que pastavam no pasto do vizinho. Ela estava no meu colo, na carroceria da picape que tinha comprado para substituir a Mercedes nos passeios de família. Tinha 2 anos e meio agora, falava sem parar, e me chamava de papai desde que começou a falar. Isso mesmo, filha, são bois, não vacas. Boi é o menino, vaca é a menina. Boi menino, repetiu ela, séria como se estivesse decorando uma lição importante. Duda, agora enfermeira formada e trabalhando no hospital de Anápolis, ria da nossa conversa do banco da frente. Dona Neuza e seu Antônio iam no banco de trás, discutindo sobre qual santo protege viajantes. Estávamos indo visitar Helena em Brasília. Ela tinha aberto uma ONG para mulheres vítimas de violência doméstica e queria que Duda fosse a enfermeira voluntária do projeto. Era domingo, dia de família, dia de descobrir estradas novas sem pressa de chegar. No caminho, passamos pelos trilhos do trem onde tudo começou. Parei a picape e ficamos alguns minutos em silêncio, lembrando daquela noite que mudou nossas vidas para sempre. Obrigada, sussurrou Duda, segurando minha mão. Obrigado você, respondi, por me ensinar que a gente pode recomeçar quantas vezes for preciso. Esperança não entendia a conversa dos adultos, mas sentiu que era um momento importante. Ficou quietinha no meu colo, brincando com as chaves do carro. Quando chegamos na casa de Helena, ela já estava esperando na porta com um sorriso enorme. Tinha adotado uma menina de 7 anos alguns meses antes, uma criança que tinha sido retirada dos pais por maus tratos. Tia Helena! Gritou Esperança, correndo para os braços dela. Minha princesa! Como você cresceu! A filha adotiva de Helena, Sofia, ficou meio tímida no começo, mas logo estava brincando com Esperança no quintal, as duas rindo como se fossem irmãs de sangue. Sabe o que eu penso? Disse Helena enquanto observávamos as meninas brincar. Acho que a gente não se encontrou por acaso naquela estrada. Acho que foi a vida conspirando para juntar pessoas que precisavam umas das outras. A Cida sempre dizia uma coisa parecida, falei, que não existe coincidência, só encontros que estavam esperando a hora certa de acontecer. Naquela tarde, sentados no quintal de Helena, vendo nossas filhas correrem atrás de borboletas, entendi que tinha virado o homem que a Cida sempre acreditou que eu poderia ser. Não mais o caminhoneiro solitário fugindo da dor, mas o pai, o protetor, o porto seguro de uma família que escolheu se amar. A Mercedes ainda estava guardada na garagem da chácara. De vez em quando eu a ligava, só para ouvir o motor ronronear. Mas minha estrada agora era diferente. Era feita de primeiros passos, primeiras palavras, noites em claro quando Esperança ficava doente, domingos de pescar no riacho com seu Antônio, conversas na cozinha com Dona Neuza. Era uma estrada que não levava a lugar nenhum, porque o destino estava ali mesmo, no meio de nós. Quando o sol começou a se pôr e era hora de voltar para casa, Esperança dormiu no meu colo durante toda a viagem. Duda cantarolava baixinho as mesmas músicas do Roberto Carlos que a Cida cantava. Dona Neuza e seu Antônio cochilavam no banco de trás, as mãos entrelaçadas depois de mais de 50 anos de casamento. E eu dirigia devagar, sem pressa, sabendo que tinha a carga mais preciosa do mundo dentro da picape,
Uma família que se encontrou numa noite escura e decidiu que valia a pena ficar junta para sempre. A estrada continuava, como sempre continua, mas agora eu não estava mais sozinho para percorrê-la. Esta história é uma homenagem a todos os caminhoneiros brasileiros que percorrem nossas estradas, levando não apenas cargas, mas sonhos, saudades e esperanças. E a todas as famílias que se formam não pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha de ficar junto quando tudo fica difícil. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar que sempre é possível recomeçar.